Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Adeus ano velho, feliz ano novo, feliz 2013, queridos irmãos ouvintes, boa noite. Aqui estamos mais uma vez no último programa do ano de 2012, programa Umbanda Sem Fronteiras, que todos os sábados, né, está junto aí com vocês, levando a mensagem do espiritualismo, da Umbanda, né, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM.
Feliz 2013. Tenho certeza que foi um ano maravilhoso, muito aprendizado, muita coisa boa acontecendo, muitos desafios, mas principalmente muita evolução também. Vamos entrar firmes aí em 2013, na nossa visão aí, uma regência de Ogum, e ele que com certeza absoluta vai nos dar luz, caminho e direção para a gente mais uma vez poder colher tudo aquilo que nós plantamos em 2012. Não é isso? E aqui do meu lado, a nossa querida dirigente espiritual, também filha de Ogum. Feliz 2013, Dona Flávia. É um ano muito positivo para todos nós, se Deus quiser. E aí, meus queridos, muito boa noite a todos. Boa noite aos irmãos da família Tel, boa noite aos irmãos presentes, boa noite, Luiz. Que nós possamos estar unidos para mais um aprendizado, para mais um trabalho, e que o próximo ano seja muito positivo e que possamos estar juntos com certeza. E com certeza será. Agora, se tem olha, hoje é dia 29, estamos na antevéspera da virada do ano. Se tem que já está aqui com os seus patuais, suas guias, seus búzios, suas bolas de cristal, suas mandalas, porque ele está sempre sintonizado, ele tem intimidade com o astral superior. Boa noite, meu irmão Alexandre Bahia, feliz 2013. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávio, boa noite, Vinícius, boa noite, nossa querida família Tel, e boa noite, ouvintes. Estamos aí na expectativa, né, essa virada de 2013, e pedimos ao nosso Pai Oxalá que possa ser um ano de muito trabalho, muita evolução, muita positividade, que possamos continuar fazendo nosso trabalho, né, levando a nossa mensagem, dando a nossa contribuição, e que seja realmente um ano de colheita. Se Oxalá assim o permitir. E por falar em colheita, vamos falar com a voz padrão do rádio umbandista brasileiro. Feliz 2013, meu querido irmão Vinícius Alcântara. Oi, feliz 2013 para todos, para você, Luiz, para o Bahia, para a Dona Flávia, para os queridos irmãos da família Tel, os queridos ouvintes, e que esse ano seja próspero e com muita saúde e felicidade para todos nós. Maravilha, e vai ser, com certeza absoluta. Mas, minha gente, apesar de hoje ser a antevéspera da virada, a grande virada aí de 2012 para 2013, vamos para o nosso quadro Transformando. Por quê? Porque a transformação não pode parar. Todo dia nós precisamos caminhar nesse rumo. Eu me lembro, a nossa irmã Beatriz, que é médium lá do Templo Estrela do Oriente, uma vez me disse: Luiz, a reforma íntima é um caminho sem volta. Então, se assim o é, vamos para o nosso quadro Transformando, Rosane. Saúde pra dar e vender. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, de 21 às 22 horas. Não vamos nos esquecer, tá, gente? Mas cadê a música do Ano Novo, Rosane? Vamos, hoje é um dia especial, programa especial. Vamos mais uma vez, vamos ouvir. Adeus, ano velho. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que tudo se realize. E vai se realizar, se Deus quiser. Que vai nascer. Com certeza. Muito dinheiro no bolso. Muito não, né? O suficiente, né? Dinheiro no bolso suficiente pra gente pagar as nossas dívidas, não é isso?
E pra gente ter o nosso sustento, né? Muito dinheiro no bolso também é sinônimo de problema, hein, gente? Vamos então para o nosso quadro Transformando? Eu hoje recebi, gente, aqui um e-mail que eu achei muito interessante e que faz a seguinte pergunta, olha: por que o guia não resolveu o meu problema, né? Então tá aqui no e-mail dizendo, olha: quando procuram um templo de Umbanda, 99% das vezes é para obterem ajuda espiritual com a intenção de resolver seus problemas de ordem afetiva, profissional, saúde, relacionamentos, entre outros, né? Quando chegam no terreiro, querem ser atendidos com prioridade. Imagina, e diz aqui a pessoa, né? Imagina eu aqui com um tremendo problema e esse pessoal aí cantando, defumando, preciso ser atendido. Será que não vão começar logo esse atendimento? Bom, quero ser atendido pelo guia-chefe, pois ele deve ser melhor, né? Essa cena, diz aqui o e-mail, se passa sempre em todos os terreiros. Bom, daí começa o atendimento, a pessoa com aquela... Eu tô até achando engraçada a forma como ele colocou aqui. Pessoa com aquela cara de cachorro espancado, coitadinho, choroso, começa a vomitar seus problemas e pede uma solução imediata e sempre a mesma ladainha. Não sei como isso pôde acontecer comigo. Sempre ajudei todo mundo, nunca fiz mal a ninguém. Por que comigo? Aí o consulente pergunta para a entidade assim: sabe, eu acho que fizeram um trabalho para mim e dos brabos. Não consigo me levantar e por aí vai. Diz aqui ainda no e-mail, o guia aconselha, passa uns banhos para energização, faz descarrego e pede para a pessoa ter atitude e pensar positivo, pois tudo se resolverá. Só basta ter fé e reagir positivamente. Daí a pessoa sai e fica pensando, será que vai resolver? Pô, esse médium não tá com nada. Será que era guia mesmo ou era o médium? Xiii, muito fraquinho. Não mandou fazer nem um despacho na encruzilhada, no cemitério. Bom, vamos ver o que acontece, né? Já passei o problema para eles e eu acho que eles vão resolver. Aí continua aqui o e-mail, pessoal. Passa o tempo e aí o irmão volta ao templo. Diz assim para a entidade: poxa, nada aconteceu, tudo continua da mesma coisa. Piorou, né? Só que esses consulentes, continuando aqui a narrativa do e-mail, se esquecem que muitas vezes deixam de fazer uma autorreflexão do tipo: como chegaram no estado em que se encontram? Primeiro, depressivo, desempregado, solitário, doente, sem amigos, sem dinheiro, sem família e com a autoestima lá embaixo, né? Bem, aí aqui no e-mail o irmão que nos mandou prossegue: quando encarnaste, trouxeste para esta vida excessos kármicos de vidas passadas para resgatar, purificar, aprender e evoluir. Porém, somatizados com as provações da vida, pode levar-lhes para a luz ou para as trevas. Tudo depende de vocês, né? Porque Deus, em sua infinita bondade, deixou-lhes um legado chamado livre-arbítrio, podendo escolher o caminho a trilhar. Primeiro, o caminho das 7 essências divinas, que é a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Ou segundo, que seria o caminho dos homens, com os 7 pecados capitais: a ira, a gula, a inveja, o orgulho, a preguiça e a luxúria. Gente, aí vem o questionamento, aí que nós vamos aqui passar para vocês, né? É fácil trazer um pacote de problemas e chegar nas mãos dos guias, entregar, né, nas mãos dos guias e os orixás para eles resolverem. As pessoas saem das giras mais leves, né, porque deixar a carga toda para a espiritualidade dá um jeitinho, né? Mas aí a gente pergunta: Dona Flávia, o que a pessoa fez para resolver os seus problemas, né? Será que elas mudaram de atitudes e comportamentos ou ficaram na mesma? A gente vê isso toda hora lá na casa, né? Todos ali chegam com essa mesma postura, né? A maioria, né, chega com essa postura, querendo que as coisas, os seus problemas são mais importantes do que os outros e
tem que ser resolvido de uma forma rápida, e quem tem que resolver são as entidades e não ele, né? Então, a gente faz essa pergunta, né, quando a pessoa resolve voltar e conversar com a mesma entidade que a atendeu a princípio, é perguntado para ele, né, para a pessoa, se ele fez tudo que foi orientado, o que ele estava fazendo para melhorar essa situação. E eles muitas vezes se colocam dizendo que não tem que fazer nada, que quem tem que resolver é a espiritualidade, por isso ele estava ali, né? É muito complicado isso. A gente ali, dentro de um trabalho espiritual, as entidades, elas trabalham para fazer com que você tenha condições de caminhar com as suas próprias pernas. É feito um trabalho de limpeza, de energização, de fortalecimento, para que a pessoa possa se reequilibrar e movimentar a sua vida. Agora, se a pessoa não o fizer, dificilmente ela vai conseguir resolver os seus problemas, né? Então, faz com que a pessoa, vamos fazer com que a pessoa faça uma reflexão de verdade e veja o que ela tem feito para se melhorar, para modificar, fazer um balanço da vida dela, o que fez ela chegar a esse ponto, né? A esse estado que ela se encontra hoje, né? Ali a pessoa é estimulada a isso, a fazer as suas reflexões, né? Então é muito complicado, é muito mais fácil você jogar a responsabilidade para o outro, é muito mais fácil você culpar o outro e para você justificar até as suas, né, atitudes, comportamentos, etc. Meu irmão Bahia, a verdade é a seguinte, eu tenho escutado as entidades dizer que a forma de trabalho do Templo Estrela do Oriente, ela está focada em cuidar das causas, primeiro, em detrimento das consequências dessas causas. Porque quando a espiritualidade trata as consequências, ela na verdade está tratando uma fração episódica da vida do consulente. Quando ela atinge a causa dos problemas, que é o quê? Vamos dizer assim, tudo aquilo que ele fez para ele e para os outros, né? Ele, na verdade, está se, vamos dizer assim, promovendo aquilo que a espiritualidade espera desses irmãos que lá vão e de todos nós, que é exatamente a nossa transformação interior. Não acha que é por aí? É por aí, Luiz. As pessoas ainda têm essa ideia errônea de que a entidade tem que ter uma fórmula mágica e resolver o problema deles assim, né? Um piscar de olhos. E não é bem assim. As entidades, mesmo elas no grau de evolução que elas têm, elas não têm autorização, permissão da espiritualidade superior de interferir no livre-arbítrio, na caminhada, nem no karma de ninguém. Então, se fosse assim, não estaríamos num planeta de provas e expiações. Eles viriam e resolveriam tudo por nós. Então, esse planeta seria maravilhoso, mas não é a realidade. Isso aqui é um planeta que as pessoas estão aqui para se reeducarem. E só vão conseguir se reeducar se tiver essa consciência que precisam melhorar, precisam arregaçar as mangas, precisam ajudar uns aos outros. Porque quando se faz, quando se pratica a caridade, quando se melhora, você está ajudando a melhorar também o planeta, a melhorar a humanidade também. Então, eu acho que tudo parte da reforma interior mesmo, né? As entidades estão aqui para nos orientar, não estão aqui para resolver os nossos problemas. Estão aqui para dar orientação, dar as ferramentas. Agora, as ferramentas estão aí. Você tem que saber usar. Com certeza absoluta. E você sabe, Vinícius, que dentro dessa realidade que o nosso irmão Alexandre Bahia falou, e a dona Flávia também, a gente observa que muitas vezes as entidades,
avisam para os consulentes que o tratamento deles é baseado em 3 etapas. Primeiro deles, a curto prazo, que aí sim nós podemos utilizar a questão dos banhos, dos elementos de uma forma geral. Uma segunda etapa, a médio prazo, que seria exatamente a questão do curso lá na nossa casa, do curso Umbanda Sem Fronteiras, porque é um grande remédio que você vai passar 5 meses ali pisando naquele chão sagrado, ouvindo as mensagens da espiritualidade, e isso vai mexer com você, com certeza absoluta. E o trabalho de longo prazo, que esse transcende as encarnações, porque se nós estamos encarnados, temos dívidas morais. Então as coisas não é o esquema do caldo de cana, que você já bota de um lado e sai do outro. Não é isso? Como é que a coisa funciona para você? Acho que a grande dúvida, né, que às vezes funciona mais para um do que para outros, né, mas a grande compreensão é que cada um é uma existência individual, né? Cada um só passou por experiências diferentes, né? Então, na verdade, quando o consulente acha que está demorando muito, ele tem que olhar para dentro, né? Na verdade, ver o quanto ainda falta para ele aprender, amadurecer, crescer, né? Que às vezes é aí que está a resposta para ele conseguir aquilo que é o mesmo. É por aí. E eu até acrescentaria, inclusive em relação ao nosso tempo, aqui dentro do própria mensagem que a gente recebeu, dizendo assim, ó, o que queres agora? Os orixás e guias espirituais lhe auxiliam sim. Ajudam a passar pelas tormentas com equilíbrio e superação. Lhes mostram o caminho a seguir, mas as pedras e espinhos são vocês que têm que desviar, pois todos nós temos o livre-arbítrio, temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Temos que ser proativo e mudar as nossas atitudes, os atos que nos façam mal, não é isso? E através de boas ações, aí sim, nós alcançaremos o milagre que nós desejamos. Quer fechar essa participação no Transformando com esse resumo, dona Flávia, não é por aí? Com certeza, é tudo que nós falamos aqui, né? Cada um tem que buscar, tem que correr atrás, né? Tem que se modificar, tem que caminhar, tem que movimentar, tem que sair da inércia. É verdade. Tem que sair da inércia. Então, a espiritualidade, ela está no comando, te auxiliando para que você possa fazer essa mudança na sua vida, né? Na vida de cada um e seguir no seu caminho, levantando a cabeça, olhando para frente e seguindo, tirando a cada pedra que surgir, tomando atitude. É questão de atitude. Não é isso? É por aí o negócio. E por falar em atitude, já que o nosso quadro Transformando já se encerrou, meu querido irmão Alexandre Bahia, quer dizer que nós estamos em recesso desde 11 de dezembro? Dá o recado para nós aí, meu querido irmão. Lembramos aos irmãos que o Templo Estrela do Oriente está em recesso desde o dia 11 de dezembro e retornará às suas atividades em 14 de janeiro, segunda-feira, às 20 horas, com a primeira gira de 2013, na grande vibração dos Exus e Pombagiras. Maravilha. Ressaltamos que o programa A Umbanda Sem Fronteiras não sofrerá qualquer alteração em sua programação. Maravilhoso. Dona Flávia, quer dizer que você já tem em mãos aí a primeira palestra de 2013, que vai ser em fevereiro, que janeiro nós não temos palestra, né? Conta para nós, dona Flávia. Participe da palestra gratuita Kirlian, a fotografia do espírito. Tópicos a serem abordados: a kirliografia e suas técnicas de captação e interpretação, o efeito fantasma em uma imagem kirliangráfica, a natureza das vibrações e o processo de ionização dos átomos em diferentes substâncias. Dia 2 de fevereiro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Palestrante Carlos Assis, que é professor de Física, engenheiro e pesquisador. Informações, telefone 2597-1323, 2597-1323, ou pelo nosso site www.temploestreladoriente.com. Maravilha, maravilha.
Meu querido irmão Vinícius Alcântara, fala aí sobre o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente, do nosso irmão César Delfino. Isso aí, Luiz. Gostaríamos de convidar todos os irmãos para conhecer o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu às 7h30 da noite. Endereço: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações: 3101-7168. 3101-7168. Muito bem. E olha, não quero que vocês esqueçam, queridos irmãos ouvintes que estão em casa, né? Que continuam abertas as inscrições para a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, hein? Hoje é dia 29 de dezembro, né? Então já estamos às vésperas aí de mais uma turma, que será a 10ª. Então, dia 7 de fevereiro a gente inicia, o curso tem duração de 5 meses. É sempre ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e pela nossa mãe Flávia Barros, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Vamos abordar rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Informações: 2597-1323, 2597-1323 ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E dia 29 de dezembro, com certeza, nós estamos sempre na praia, levando flores para Iemanjá. Essa virada do ano a gente vai lá sempre saudar a grande mãe de todas as cabeças. Então não poderíamos deixar de colocar a música, Rosane, em homenagem a Iemanjá, o Dociaba, minha mãe. Brilhou, brilhou. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações: 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço: www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade.
Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê amor. Qual de nós não quer ter um amigo que nos dê a mão, né, gente? Com certeza absoluta. Programa especial de Réveillon, programa Umbanda Sem Fronteiras, alto astral, muita positividade, a espiritualidade atuando em cima de nós, graças ao bom Deus, todo sábado aqui, de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Hoje o último programa do ano. Não se esqueçam, vocês podem ouvir a nossa programação através do site da instituição, da emissora, né, que é o www.tropical830am.com.br, ou então ouvir o último programa que foi ao ar através da página do TEL. Anota aí, gente, www.temploestreladooriente.com. Neste antepenúltimo dia do ano, né? A gente quer desejar a todos vocês um 2013 de muita luz, de muita energia, né? Que Oxalá nos dê caminho, luz, direção, equilíbrio, forças, saúde, que a gente possa prosseguir a nossa caminhada enquanto estivermos aqui, né, neste plano inferior, vamos assim dizer, né? E pronto, mais um ano vem aí, daqui a pouquinho nós estamos estourando aquela champanhe. Dona Flávia, champanhe já está na geladeira? No congelador. No congelador. Ô Bahia, me diz uma coisa, o que a gente vai comer lá naquela antevéspera lá? O que vai ter lá pra gente? Vai dizer que aquele rodízio de frutos do mar também? Que aquele ficou pra história, hein, rapaz? Precisamos voltar lá, né, só não vamos fazer a propaganda dele aqui, né, da casa, né? Mas é uma casa lá pertinho de onde você mora. Isso, merece uma segunda vez. Merece bis. Merece bis. É mesmo, né? Ô Vinícius, você também come rabanada no dia do ano novo? Ou você toma sopa de ervilha porque a tradição manda? Como é que é o negócio? Ou você pula as 3 ondas, que é para poder dar sorte em 2013? Como é que você faz nesse dia? Bem, na verdade, como lentilha. Ou rompe o ano segurando a mão da sua cara metade? Como lentilha. Na verdade, eu fico um pouco mais afastado de todo mundo nessa... É mesmo? Você assim, fica introspectivo. Fico, na verdade. Dentro da conchinha também, hein, mãe? Dentro da conchinha. Ele também fica recebendo, hein, mãe? Não é mole não, hein? Dentro da conchinha, de vez em quando tento ir para uma praia. Mas você bota o turbante também nesse dia? Hã? Não, mas eu fico quietinho no meu cantinho lá, só meditando. É mesmo? Eu não fico naquela e o euforia. Povo todo ao seu redor. Todo mundo lá, não sei o que, tá... E eu tô quietinho lá, só... E se a gente passar por perto, você já até distribuiu ficha, já até atende nesse dia. Tem até atendimento. Esse é o Vinícius. Gente, programa especial, hein? Hoje é alegria, não é verdade? Vamos em frente. Deus quiser, em 2013, vamos estar aí mais do que nunca firmes e fortes na nossa programação radiofônica. Dona Flávia, tem perguntas pra gente hoje? Chegaram perguntas? Algumas. Vamos lá. O Flávio Pereira Dias nos pergunta o seguinte: o senhor me explica o que é Exu?
Eu li parcialmente o livro do professor Rubens Saraceni e achei o livro complexo, científico e não entendi quase nada. Como é o nome dele, meu irmão? Flávio Pereira. Flávio Pereira, meu irmão, nosso saravá fraterno. Olha, às vezes uma obra, ela não está ali, vamos dizer, com uma linguagem fácil da gente entender, mas a gente faz a marcação assim, das palavras, vai no dicionário e tal, porque as obras do irmão Rubens Saraceni também são muito boas, não há dúvida nenhuma, né? Ele tem boas publicações. Meu irmão, Exu. Exu é o começo e é o fim de tudo, né? Exu é uma falange de espíritos que já prestou e presta inestimáveis serviços, né, a toda a coletividade planetária. Está presente em nossas vidas desde o início dos tempos, né, desde da insubmissão, né, desde o Big Bang, aquilo que a gente conhece como Big Bang. Eles foram os primeiros a chegar aqui neste plano com o agô dos orixás. Eles estão presentes na nossa vida porque eles têm um padrão vibratório muito próximo ao nosso. Eles foram os responsáveis, por parte de Zambi, em montar o protótipo, né, da humanidade, né? Eles foram, na verdade, os responsáveis por prepararem a parte que nos dava os nossos limites, né? Não a parte intelectual. A parte intelectual coube aos orixás, mas eles realmente nos trouxeram as realidades da vida, né? Os 6 sentidos, né? Que são os 5 sentidos que a gente conhece, mais a mediunidade, entre outros fatores. Exu é tudo, meu irmão. Exu é o mensageiro dos deuses, né? O executor da justiça kármica. Exu é o que fala dentro do oráculo de Ifá. Exu é tudo, né? E como diria o ponto de Exu, numa banda sem Exu não se pode fazer nada, não é isso? Então eu acho que Exu, resumindo, é mais ou menos por aí. Tá bom, meu querido irmão Flávio? Tem mais uma perguntinha, já espirrou, dona Flávia? Tá calma, tá tranquila? Você quer um remedinho para melhorar o espirro? Não. Não. É o ar-condicionado aqui do estúdio, mas vamos lá. Ainda do Flávio Pereira, ele pergunta assim, o que tem mais força, uma puxada com pretos velhos ou um ebó de candomblé para caminhos, desobsessões, limpeza, saúde e amor? Meu amigo Flávio, você misturou alhos com bugalhos, entendeu? Depois bateu no liquidificador, né? Não dá não, meu irmão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu não vou falar aqui sobre essa questão desse imã, que você está falando sobre candomblé, porque nosso programa é de Umbanda, então vamos falar sobre Umbanda, né? A parte das nações de santo, nós respeitamos, mas não entramos nesse caminho, né? Achamos que tudo é válido. O que tem mais força, eu vou dizer para você o que tem mais força. O que tem mais força é o nosso pensamento, quando ele está voltado para uma pureza de propósitos, aí você tem uma força inigualável. Por quê? É a força do amor, que é a lei maior, meu irmão. O Preto Velho está aí para nos ajudar, para nos orientar. Assim como também os outros imãs que você se refere, também estão aí para servirem como ferramentas. O que a gente não pode, não deve de maneira nenhuma, é fazer com que qualquer elemento, inclusive até a ajuda dos pretos velhos, sirva como bengala espiritual para nós. Isso é ferramenta para nos orientar, tá certo? Agora a iniciativa tem que partir da gente. Tá certo, meu irmão? Próxima pergunta, dona Flávia, por favor. Ainda o Flávio pergunta, o pensamento afasta energias negativas? Meu irmão, se não for o pensamento, o que afasta as energias negativas? É a lei de afinidade, não é, o Alexandre Bahia? O que você acha? Com certeza, Luiz.
Se cultivamos bons pensamentos, vamos atrair para nós as vibrações elevadas, né? Bons pensamentos, não só pensamentos, atitudes, palavras. As palavras também vibram, também têm um poder, não é, Luiz? Então, em tudo que fazemos, podemos atrair boas ou más vibrações, né? Mente sã, corpo são? Corpo são, com certeza. É por aí, né? Próxima pergunta, dona Flávia. Ainda do Flávio. E o Flávio hoje está com repertório, né? O que é umbanda esotérica? Mas como é que ele escreveu essa esotérica? Com Fala S. pra mim. Com S, ó. Nós, por acaso, a gente estava conversando isso ainda há pouco aqui no estúdio, né, Bahia? Vamos lá. Umbanda esotérica com ESO, você está falando de algo hermético, de algo fechado. São ensinamentos antigos, dos antigos sacerdotes, que só podem ser passados, transmitidos, quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados para ouvir, tá certo? Então esses ensinamentos se fecham, né? Ou melhor, os lábios da sabedoria se fecham, exceto aos ouvidos do entendimento. Já o esotérico com EXO, né? Então seriam os ensinamentos nos quais a sociedade vai se basear para que todos possam se iniciar, né? É aquele ensinamento básico que todos podem ter acesso. Acrescentaria mais alguma coisa? Luiz, eu não concordo muito com essa denominação Umbanda isso, Umbanda aquilo. Ah, sim. Umbanda, eu acho que a Umbanda, ela, por ser universalista, por si só, ela já ela não tem nada de secreto, né? De nada que fique escondido. A Umbanda se baseia principalmente nos ensinamentos do nosso mestre maior, né? Praticar caridade, né? E a reforma interior. Então eu acho que essa denominação, talvez as pessoas queiram dar essa denominação por causa do tipo de ritualístico, o tipo de trabalho, uma forma de trabalho. Mas a Umbanda, ela tem essa diversidade. Existem várias formas de trabalho e não podemos dizer que essa é melhor ou pior. Não, são formas diferentes de se trabalhar, mas sempre dentro do mesmo princípio, dentro da mesma finalidade, né? Então, essas denominações nós deixamos para as pessoas que... Tem gente que gosta de dar nome a tudo para tentar achar uma diferença, mas a essência é a mesma. O importante é a essência. Com certeza. E apenas acrescentando que isso são naturalmente denominações preconceituosas, porque Umbanda, quando a gente estuda, quando nós nos aprofundamos na evolução intelectual, a gente vai ver que, na verdade, tudo é a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. Cadê a nossa amiga Rosane? Chama lá, Vinícius, a nossa amiga Rosane. Eu acho que ela foi lá tomar um cafezinho, né? E a gente precisa dela aqui para colocar a homenagem a Iemanjá, já que hoje é dia 29 e estamos na antevéspera da nossa ida à praia. Rosane, bota a homenagem, aquele fechamento a Iemanjá, que depois a gente vai voltar com uma musiquinha aqui para Ogum. E nós vamos então dar um feliz 2013 para todo mundo. Vamos entrar com homenagem a Iemanjá e já já nós voltamos. O entardecer daquele belo dia trazia uma força que fazia o mar transbordar em beleza.
uma inspiração inexplicável fez com que me aproximasse daquele maravilhoso cenário onde as mais altas vibrações podiam ser sentidas na natureza. Olho o mar e minha mãe lá está. Vejo seus cabelos negros, ouço os mais belos cânticos que de emoção me fazem chorar. Ó Rainha das Águas, nas tuas ondas vim te encontrar. A espuma branca me cobre o corpo, tuas águas me ensinam a amar. Com um pouco de ti, com teu grande amor e a teu lado, me sinto seguro, pois sou teu filho, ó Mãe das Águas. Deixe apenas por um momento ver em ti a luz da lua, o brilho das estrelas, e que desta forma eu sinta a força da fé, entendendo a razão do nascer e renascer, até que o grande momento possa ter chegado. Ó Senhora dos mares, entrego-te neste momento meu pensamento e minhas ações, para que consiga buscar a presença divina que existe em meu interior. Permita que toda a negatividade seja como uma imensa pedra lançada ao teu mar, ficando parada no fundo do oceano devido ao seu próprio peso, enquanto tuas águas, em seus constantes movimentos, farão com que ela afunde cada vez mais. Por fim, minha adorada Mãe, permita-me ser o pássaro que provará o néctar da tua vibração e o espalhará pelos 4 cantos do mundo num majestoso canto de amor e harmonia. Pois assim és tu, querida Iemanjá, a linda deusa que habita as águas, Mãe da vida, Senhora dos aflitos e necessitados. A sua presença, a sua força e a sua proteção, Saravá e Iemanjá, a Rainha dos Mares, Odociaba. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. Bem, meus irmãos, nós ainda temos aqui uns 5 minutinhos do nosso programa. Nós queremos crer, de acordo com a nossa visão doutrinária, de que o ano de 2013, que daqui a 2 dias nós estaremos aqui fazendo a virada, se Deus quiser, ele será regido pelo grande general de Umbanda, o Senhor dos Caminhos, o general da paz, nosso querido Ogum. Então, nós vamos começar a dar o nosso boa noite aqui, através da Dona Flávia e dos irmãos que aqui estão, exatamente nessa vibração de Ogum, e já desejando aos nossos queridos irmãos um feliz 2013, Dona Flávia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos por este ano, por estarmos juntos. E vamos pedir
ao nosso Pai Maior, a toda a espiritualidade, em especial ao meu Pai Ogum, que Ele possa nos direcionar, que Ele possa nos proporcionar, nos iluminar, para que nós possamos ter um ano de muita paz, de muita luz, que nossos caminhos possam ser abençoados pela sua energia e que nós possamos ser dignos de recebê-la em nossas vidas e que possamos seguir a nossa caminhada com muita paz e muita positividade. Que todos nós possamos ter um feliz ano novo. Que assim seja. Meu querido irmão Alexandre Bahia, um feliz 2013 para você. Para você também, Luiz, Flávia, Vinícius, toda a nossa família Tel, todos os ouvintes, para nossa família umbandista. Um ano de muita luz, nosso Pai Ogum, que é o Senhor dos caminhos, possa abrir os caminhos de todos nós, dando força, dando caminho e direção para todos, para que possamos seguir na nossa caminhada. Muito obrigado, querido irmão Bahia. Meu querido irmão Vinícius Alcântara, feliz 2013. Feliz 2013, Luiz, Dona Flávia aqui presente, o irmão Alexandre Bahia, aos queridos irmãos da família Tel, aos queridos ouvintes, né, que nosso grande general de Umbanda, Ogum, possa sempre nos guiar, né, nos dar tranquilidade, paz, né, essa força, né, sempre nos faça querer seguir, né, não deixar parado, né, no nosso caminho, e nos ajude sempre a construir uma estrada melhor, né. É isso que eu desejo para todos os irmãos desse ano de 2013. Maravilha, maravilha. Queridos irmãos, então estamos aqui encerrando o último programa do ano de 2013. Foi um ano assim, como eu já disse anteriormente, com muitos desafios, porém com muito crescimento espiritual, com muita ajuda ao semelhante, com muito progresso, sem dúvida nenhuma. Não há o que se reclamar em 2002 de forma alguma, muito pelo contrário, há que se agradecer a alta espiritualidade por tudo que nós passamos até hoje, né? Nos tornamos, sem dúvida nenhuma, seres melhores por dentro, por fora. E é com esse sentido que a gente pede, nesse momento, a este grande orixá que compõe o sagrado panteão de Umbanda, nosso grande general Ogum, esse que é o patrono do Templo Estrela do Oriente, o orixá de coroa da nossa dirigente, principal assentamento da nossa casa, para que em 2013, mais do que nunca, sejamos dignos da Tua força, meu Pai, possamos ultrapassar todas as vicissitudes da vida, o Senhor nos ajude a vencer todas as demandas, possa nos esclarecer, nos mostrando que precisamos guerrear sim, mas contra o inimigo que mora dentro de nós. A partir dessa percepção, meu Pai Ogum, eu não tenho a menor dúvida de que cada um estará mais próximo de Deus. Que a Umbanda, essa religião que foi anunciada por Ti e por toda a pleia de orixás e por Zambi Maior, possa auxiliar a humanidade em 2013 e que tenhamos saúde e condição para levarmos aos 4 cantos deste planeta a bandeira de Oxalá. Fiquem com Deus, feliz 2013, até o próximo ano, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Que Oxalá os abençoe. Fique com Deus.